Acho isso massa. Tudo começou em março, acho que foi março ou abril de 2016. Eu lembro porque era perto de um feriado. Enfim, eu tava com um moletom amarelo e um macacão jeans, comendo uma banana num sol enorme e indo pra casa, né? E aí quando eu chego eu tava ouvindo música também no fone de ouvido, distraída. E aí quando eu chego no ponto eu vi Thiago. Só que eu tava muito distraída, então eu olhei pra ele e depois voltei a olhar pro nada. Mas depois, sabe quando sua mente dá aquele estalo? Aí eu voltei e olhei de novo. E aí eu já senti uma conexão muito grande, mesmo não conhecendo. E aí eu já fiquei inquieta, querendo conhecer ele, falar com ele, mas eu não sabia como fazer isso. E o ônibus chegou e aí eu entrei no ônibus antes dele, sentei no meio do ônibus, mais ou menos. E aí depois ele entrou no ônibus e sentou no fundo. E eu fiquei, poxa, que burra, né? Eu deveria ter esperado ele entrar pra ficar meio que atrás dele pra poder vê-lo. E na época o Thiago tinha um cabelo longo, mas ele tava de boné no dia, ele tava com a camisa cinza. Eu lembro do outfit dele todinho no dia. Ele tava de calça jeans, uma camisa cinza, um boné vermelho e cabelo preso. E no meio do caminho, no ônibus, eu fiquei pensando, poxa, queria tanto falar com ele, queria conhecer, mas eu não sabia o que fazer. Quando eu olhei pra trás, ele tinha tirado o boné e tinha soltado o cabelo, com aquele cabelo maravilhoso dele. Eu fiquei, gente, sério, o que é que eu vou fazer agora? E torcendo pra que a gente descesse pelo menos no mesmo ponto. Eu desci num ponto antes e ele ficou. E aí eu fiquei com isso na cabeça durante dias. Nossa, eu preciso encontrar ele de novo em algum lugar. E toda vez que eu pegava o ônibus, eu ficava naquela expectativa, né, de talvez encontrá-lo. E eu pegava o ônibus em horários diferentes pra ver se a gente se batia. Não rolou. E outro dia, eu saindo da sala aqui no pavilhão da Adonias, encontro ele de novo. Aí eu falei, o quê? Vou segui-lo. Aí segui, bem stalker, né? Aí ele desceu, veio pro céu, foi pro corredorzinho e ele sentou no corredor do céu. Sentei num banco antes, né? Ele tirou um caderno, começou a fazer uma atividade. Fiquei no banco antes esperando pra ver no que ia dar. E aí eu tirei um caderno também e comecei a escrever um poema, bem de humanas. Enfim, aí depois ele levantou, foi embora. E aí eu falei, não vou seguir não, porque nada a ver. Antes de descobrir quem Thiago era, acho que eu o vi umas 5 vezes ao redor da UESC, mas toda vez eu pensava, nossa, como eu preciso conhecê-lo, sei lá, eu até tive o pensamento de um dia, sabe, como eu queria ter ele na minha vida, sei lá, quando der na telha ligar pra ele, eu conversar com ele. Aí eu falei, poxa, como é que eu vou descobrir? Eu não sei o nome dele, eu não sei que curso ele faz, sem nada. Eu sabia que ele era calouro porque eu nunca tinha visto por aqui. Aí eu tive a brilhante ideia, que é o recurso que a galera universitária tem aqui da UESC, que é o Segredos UESC, né? Aí eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou colocar algo que seja um pouco subjetivo. Tive essa sacada de colocar um post do gênero, tipo, cadê os meninos de cabelo longo da UESC? Porque o Thiago tinha cabelo longo na época. E aí eu fiquei esperando, né, alguém responder. Eu acho que no outro dia, só um colega marcou ele. Como é o nome dele? Eu que quero agradecer, muito obrigada. Quando eu cliquei e abri o perfil dele, eu falei, não tô acreditando. O melhor de tudo foi que quando eu vi os nossos amigos em comum, um dos nossos amigos em comum é uma das minhas melhores amigas. Eu mandei uma mensagem pra ela na hora, tirei um print do perfil do Thiago, dei uma mensagem pra ela na hora. Eu falei, amiga, eu preciso casar com ele em letras maiúsculas. Eu até tenho um print, dá pra mostrar o print aí, não dá? Vou mostrar o print pra vocês. Fiquei naquela, e lá, menina, Thiago, ele é do meu curso, eu te apresento. Aí eu falei, não. Aí tive ideia, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vou te dar um código de um livro da biblioteca, vou colocar uma carta lá dentro, vou dar esse código pra ele, ele vai lá e busca a carta. E ela falou, beleza. Então o que eu fiz? Eu peguei um dos livros que a gente tem aqui na biblioteca, que ele tem uma tarja verde, que significa que a gente não pode levar ele pra casa. Mas esse livro tinham vários outros livros desses, então eu sabia que não corria risco de alguém encontrar a carta lá. Escolhi esse livro, coloquei a carta lá, essa minha amiga deu o código pra Thiago e no outro dia ele foi buscar a carta. E assim começou o nosso relacionamento. No dia 8 de junho, eu assisti a aula, né, junto com Lívia, que a gente faz o mesmo curso. E aí ela me falou, né, que tinha uma carta pra mim e tal.
lá na BB. De primeira eu não acreditei, porque eu achei que era trollagem, assim, eu tava até meio grilado com essas coisas de calor. Beleza, mesmo assim eu peguei e tal, e fui lá na BB buscar essa carta de Bárbara, que até então eu não sabia quem era. Peguei a carta e já mandei um vídeo pra ela, pô. Caramba, é verdade mesmo que ela colocou uma carta aqui e tal. Tem até a primeira carta aqui, essa foi a primeira carta que eu escrevi, foi no dia 8 de junho de 2016. E aí a gente começou a conversar por cartas. Li a carta e me impressionei. Quão bem ela se expressou e se mostrou interessada, assim, em me alcançar. A gente ficou um mês mais ou menos conversando e se conhecendo. A conexão que eu imaginei que a gente teria, a gente realmente teve. Foi muito forte a questão de como falou muito bem comigo. Durante as cartas foi um período maravilhoso, muito bom. O Thiago não sabia quem eu era, mas eu, claro, evidentemente sabia quem ele era e às vezes eu encontrava ele pela biblioteca indo buscar a carta ou lendo a carta e parecia coisa de filme. Foi muito gostoso esse período que a gente passou, foi muito bom. Outra coisa que chamou muito minha atenção foi o fato de ser uma coisa diferente. Hoje em dia a gente não valoriza tanto esse lance de cartas, de um relacionamento mais próximo. Enfim, aquilo foi muito positivo. Na mesma hora eu li a carta e fiquei impressionado. Ela encheu a carta de citações. Eu cheguei, escrevi outra carta e deixei lá. Nisso a gente ficou trocando cartas por vários dias. Engraçado que por meio de cartas, sem mesmo ver o rosto dela, a gente já criou uma conexão muito grande. Falava até coisas que amigos conversam, tipo, quem são próximos. E Bárbara, pra mim, ainda não tinha um rosto. Era uma pessoa com quem eu falava, que eu gostava demais, tipo, a gente estava criando um laço emocional grande, mas quem ainda não tinha um rosto pra mim. Esse lance durou, foi perto de um mês, tipo, de 8 de junho até 1º de julho. Inclusive, as últimas cartas dela eu deixei de pegar. Assim, eu esqueci de falar. Antes disso, eu acabei descobrindo quem era a Bárbara um tempo antes de falar com ela. Foi quando eu parei de buscar as cartas. Tipo, seguindo algumas pistas. Teve um dia que eu tava mexendo no Facebook, apareceu uma curtida, pô, da Bárbara. Ela curtiu e descurtiu muito rápido, eu não sei o que levou ela a curtir esse vídeo. Tava online na hora, tem uma carta que ela colocou lá, criou uma lista no Spotify, uma playlist com o meu nome e tal. Foi pela pessoa que eu desconfiei, foi Bárbara. E eu fui pesquisar no Spotify e acabou realmente, eu encontrei uma playlist lá com o meu nome. Isso me deu a certeza de quem fosse, né, que tava escrevendo pra mim. Mas como foi no mês de junho, a gente tem o feriado de São João, e aí eu fui pra Conquista. A última carta dela foi meio que um desabafo, assim. Ela falou que tava já ansiosa por esse encontro. E aí de novo ela falou com o Lívia, vai lá, pega essa carta, entrega pra Thiago e tal. Recebi a carta de Lívia, só que eu já tava pretendendo falar com ela, só tava esperando o momento certo. Esse dia foi uma sexta, 1º de julho. A gente se conheceu pessoalmente. Foi muito legal, porque a gente ficou umas 2 horas aqui pela UESC conversando. Deu muito certo. Parece que tudo ocorreu no tempo certo. Foi um encontro super tranquilo, tipo, a gente parecia mesmo já se conhecer há algum tempo. E a gente conversou sobre coisas bem aleatórias assim, mas foi uma conversa muito boa. Eu senti uma conexão muito grande com Bárbara. A gente tem tanta coisa em comum, até sonhos muito parecidos. Tem uma galera que pergunta, como é que você sabe que ia dar certo? Eu não sabia. Eu acho que quando a gente sente, a gente sente. Eu resolvi apostar nesse meu sentimento. Eu gosto meio de inventar coisas, sabe? Eu não me arrependo um minuto de ter feito o que eu fiz. No começo, logo quando a gente se conheceu, foi muito legal, porque a gente realmente se desenvolveu uma amizade maravilhosa. A gente ficava aqui pelo UESC à tarde conversando horas e horas. Os colegas de Thiago até brincavam, porque o Thiago tava com os colegas dele, eu chegava e a gente saía pra conversar. E quando o Thiago voltava pra conversar com os colegas dele, eles ficavam zoando, e beijou muito. Só que realmente no começo a gente desenvolveu uma amizade muito legal, então a gente só conversava o tempo todo e foi muito especial. Então é isso, gente, foi assim que a gente se conheceu. O legal foi que, por ser através de cartas, a questão da aparência física não influenciava muito, porque claro, eu sabia quem o Thiago era, mas acho que pra ele a sensação foi totalmente nova e diferente, porque a aparência é uma coisa que tem um impacto muito grande, assim, logo de cara nos relacionamentos. E, inclusive, Bárbara até escreveu um pouco sobre isso, porque a aparência é algo tão marcante e definitivo
E hoje em dia, cada vez mais vivemos em um mundo de aparências que, se não tivermos cuidado, seremos corrompidos por ele. Existem tantas pessoas que nos agradariam completamente pelo que elas possuem dentro delas e algumas vezes, por não nos agradar aparentemente, pela aparência, a gente meio que descarta ou ignora. Isso é cruel, não só com elas, mas com nós mesmos. A gente separou 2 trechinhos das cartas que a gente escreveu um pro outro. Seria muito mais, só que ia ficar um vídeo de 3 dias aqui. Eu vou ler o primeiro trechinho, que é um dos meus favoritos. Foi quase no final de quando a gente tava perto de se conhecer pessoalmente, né? O Thiago colocou assim: nossa, o que eu faço com esse receio de perder tudo isso que você me diz? Tipo, quando a gente se conhecer. E eu achei bem legal porque eu falava muita coisa pra ele por carta, né? A gente tinha umas conversas bem filosóficas e tal. E eu acho que ele ficou meio com medo de perder isso quando a gente se conhecesse pessoalmente. Tem várias cartas que eu gosto aqui, mas uma que fez muito sentido pra mim. Faça questão de ser um caçador de sorrisos e construa histórias bonitas ao longo da sua vida. As pessoas nunca esquecerão de como você as fez se sentir. Essa outra foi quando o Thiago cortou o cabelo esse ano. Ele escreveu uma carta pra mim no mesmo dia que ele cortou o cabelo. Eu achei bem sensível. Eu acho o Thiago sensível. Tanto, mas... Oi, Bá, hoje eu peguei quase todas as florzinhas da rua. Passei toda semana por elas e pensei todas as vezes em você. Elas me lembram você de uma forma especial, me trazem uma boa imagem de seu sorriso e me fazem pensar no quanto você é linda e linda na vida. Depois ele botou eu te amo muito, eu achei muito fofa e sincera essa carta dele. Bom, galera, basicamente é isso a nossa história. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, compartilha com alguém. E é isso. Valeu, até a próxima. These memories will stay with me. Now I'm far away. These memories stay.